Olá, meus queridos alunos, nós vamos começar mais uma aula de Sociologia. E hoje, em Sociologia, a gente vai estudar o termo cultura, o tema cultura, conhecimento e poder. Bom, dentro desse tema, que é um tema muito amplo, evidentemente, nós vamos passar pelo estudo da antropologia, né? Nós vamos estudar a antropologia, já que nós estamos falando de um tema que é complexo. Quando nós falamos de antropologia, o que seria a antropologia, né? Como que a gente caracterizaria a antropologia? A antropologia, ela estuda crenças religiosas, formas de organização política, costumes, manifestações artísticas, estrutura familiar, os idiomas que a gente tradicionalmente chama de língua, né? E relações com outros grupos, sociais. Então, a antropologia estaria dentro desse contexto amplo de estudar, né, o ser humano dentro de todos esses aspectos, as suas crenças religiosas, a sua organização política, os seus costumes, as suas manifestações artísticas, a forma como a gente se estrutura familiarmente, os idiomas que a gente disse agora há pouco, que a gente chama de língua, e as relações com outros grupos sociais. Então, isso nos caracteriza a chamada antropologia, tá? Vamos tentar entender a cultura na antropologia. Bom, cultura na antropologia. Vamos deixar uma coisa clara. Todos os seres humanos estão inseridos num ambiente que tem cultura. Então, seja um ser humano sábio ou seja um ser humano analfabeto, ele está inserido numa cultura. Seja um ser humano rico ou seja um ser humano pobre, ele está inserido dentro de uma cultura. Seja um ser humano que vive lá no interior de uma mata, no meio de uma tribo indígena, ou seja o ser humano que vive aqui na área urbana, o indígena, ou esse ser humano que está aqui na área urbana, todos estão inseridos em um ambiente de cultura. Não tem como falar no ser humano sem um ambiente cultural, tá? Então a cultura na antropologia ela significa o seguinte, que ela engloba os padrões de comportamento, as crenças e os valores e os costumes que caracterizam um grupo social. Então isso é a cultura na antropologia, ou seja, todo mundo está inserido dentro de uma cultura, todo mundo foi criado dentro de uma cultura. É por isso que eu queria deixar claro aqui para vocês que é muito difícil a gente avaliar essa questão da cultura. Por quê? Porque como todos os seres humanos estão inseridos num ambiente cultural, né, eles foram criados dentro de um determinado ambiente, esse ambiente nos moldou, esse ambiente nos formou. E aí a gente fica fazendo avaliações sobre essas culturas. O correto não é você fazer avaliação sobre as culturas, o correto é você olhar para as culturas e estudar as culturas. Por mais que talvez você fique chocado ao ver determinadas atitudes que acontecem, por exemplo, de comportamento dentro de determinadas culturas, né? Porque para você uma determinada ação dentro de uma cultura, aquilo para você poderia ser muito chocante. Para aquela cultura, isso não é chocante, mas para você que está inserido numa outra cultura é chocante. Por isso que não deve haver debate nesse sentido. Não há debate, você vai lá e estuda essas culturas. Não deve haver debate, deve haver o entendimento que cada um está inserido num contexto, tá certo? Aonde vive. E aí não tem muito o que se discutir. Por isso a gente tem que olhar dessa forma, dessa maneira, tá? Bom, quando que surge essa questão desses estudos? Surge na Europa no século XIX, tá certo? Quando a gente vai ver a Europa, né? A Europa, os países que formam o continente europeu, que estão no continente europeu, tá? Realizarem o imperialismo ali na África e na Ásia. Então os europeus vão chegar a diferentes partes do mundo aonde vivem comunidades, né, que estão inseridas, que estão embebidas num padrão cultural, e ali os europeus chegam
né, com a sua visão, com a sua forma de ver e viver a vida. Então a gente vai ver esse choque acontecendo dessa maneira. E aí a gente vai ver, a partir desse momento, de forma muito categórica, o chamado eurocentrismo. Quer dizer, a Europa, ela estaria, né, inclusive numa visão cartográfica, né, ela está ali, né, na visão do Mercator, ela está no centro do mapa, na parte superior do mapa, muito maior, inclusive, do que ela deveria ser. Então a gente vai perceber que não existe só a Europa no mundo, e não existe só a forma de viver do europeu. Existem outros povos espalhados pelo mundo afora, com outras formas de viver e de experimentar a vida. Existem outras formas de experimentar a vida que não a forma europeia. Então tem que ficar muito claro que o europeu, ao entrar em contato com esses grupos, ele vai começar a ver que existem outras formas que são formas diferentes da forma dele de viver a vida, de experimentar a vida em todos os seus aspectos. Tudo bem, gente? Então a gente vai ver aí, quando eles chegam lá, né, essas outras formas, e aí a tentativa de uma imposição da forma que os europeus vivem a vida. Então a tentativa de levar a maneira como os europeus pensam e raciocinam a vida para aquelas comunidades que os europeus estavam chegando. Então ali vai chegar junto com os europeus uma visão eurocêntrica, que a Europa estaria no centro do mundo. Detalhe, a Europa não está no centro, nunca esteve no centro do mundo, tá? E nem, né, o povo europeu como o único do mundo. Nós temos outras populações com outras formas de viver a vida, tá certo? Aí a gente vai ver também a entrada do chamado darwinismo social, tá certo? Que esse europeu que estava chegando era melhor. Entenda que Darwin nunca cunhou essa palavra. Essa palavra não é uma palavra cunhada por Darwin, né? Tá certo? É uma palavra que foi inventada de que ao ver esses outros grupos humanos, o grupo europeu seria um grupo melhor do que esses outros grupos humanos. Veja bem, é uma visão do europeu sobre esses outros povos. Então a Europa como, né, o centro do mundo, o darwinismo social mostrando que o europeu seria um povo melhor, né, a sua cultura de forma geral, ela seria melhor do que a cultura, por exemplo, dos africanos, ou melhor do que a cultura dos povos asiáticos, que ali há uma diversidade étnico-cultural muito grande, que isso seria melhor ali, tá certo? E também uma questão do chamado, né, evolucionismo cultural, tá? Onde o europeu seria mais civilizado e os outros povos mais atrasados. E inclusive havia uma visão, né, por parte desse europeu que é mais civilizado, de que a civilização vinha em etapas, quer dizer, você poderia vir melhorando. Então o europeu seria, então, nesse momento, o cara responsável por trazer para essas outras culturas essas etapas de desenvolvimento para que esses outros povos se tornassem mais desenvolvidos. Traduzindo, para que esses povos se tornassem parecidos com os europeus. Ou seja, ali você já está querendo uma padronização cultural desses outros povos com a introdução daquilo que os europeus achavam correto. É essa a visão que a gente está vendo ali agora nesse momento. Então, do ponto de vista biológico, né, todos os seres humanos são iguais e pertencem à mesma espécie. A nossa espécie é uma espécie chamada Homo sapiens. E hoje, nós já sabemos isso claramente, né, que as diferenças físicas que existem em nós, elas são apenas uma questão que nós, ao vivermos em várias partes do mundo, o nosso corpo sofre algumas pequenas adaptações para esses lugares que nós estamos vendo, como a questão, por exemplo, da cor da pele, enfim, cabelo, olhos, é uma adaptação que o corpo humano sofre no local que ele está vivendo, mas que a nossa espécie, né, que dominou o planeta Terra, que predominou, eliminando outras espécies
que se pareciam com a gente foi uma espécie chamada Homo sapiens. Então nós somos todos da mesma espécie, a espécie Homo sapiens. Temos diferenças físicas, mas essas diferenças físicas não significam que somos de raças diferentes, tá certo? Portanto, tá? Não tem essa diferença, tá certo? Então, são iguais e pertencem à mesma raça. Portanto, né, nós somos Homo sapiens. Não vamos esquecer disso aí, galera, tá certo? Então, não existem raças humanas, né? Que fique bem claro isso aí. Portanto, cunhar essa terminologia está errado. Inclusive, o correto hoje é você cunhar a terminologia etnia, que engloba a questão cultural, que é exatamente o que vai entrar agora. Porém, cada agrupamento humano tem a sua cultura e as suas particularidades, tá? Que é o objetivo do estudo da antropologia. O que a antropologia faz? Ela estuda essas diferenças culturais entre as sociedades, é isso o que ela faz. Bom, nós vamos ver uma expansão imperialista, lógico, essa expansão imperialista ela vai acontecer por parte da Europa, né, que vai fazer esse expansionismo aí através do imperialismo que vai acontecer dentro da África e da Ásia, tá? E essa expansão imperialista seria a ciência da alteridade que procurará estudar o homem diferente do europeu, ou seja, existem humanos que são diferentes dos europeus, nós somos da mesma espécie, mas diferentes, tá certo? No sentido cultural. Aí vem, de maneira muito enfática, de maneira muito categórica, a chamada visão etnocêntrica, né? Ou visão eurocêntrica, que é a visão do europeu. Que, se a gente for olhar isso aí, a princípio estudou-se o exótico tendo como base o europeu, tá? Considerado o mais evoluído. Putz, é assim que a gente vai ver o mundo se construir a partir de então, tá? Que as outras culturas seriam estranhas. Então, se eu analisar uma religião, né, que não a que predominava na Europa, né, no caso o cristianismo, as outras religiões elas seriam estranhas, tá certo? E aí, religião, gênero, e vem com isso os preconceitos de achar que o seu é pior. De uma certa maneira, essa visão ela é carregada até hoje. Quer dizer, o que a gente tem que deixar claro é que quando a gente olha o diferente, né, num sentido, por exemplo, religioso, vamos pegar como exemplo, ele não está errado. Não existe certo e errado. Existe algo diferente do meu. Não existe certo ou errado, existe o que eu acredito para mim. Então nós somos todos da mesma espécie, mas cada um vai acreditar, por exemplo, vai desenvolver, por exemplo, uma crença religiosa envolvido no lugar que aquele indivíduo está vivendo, né? Então, se você for lá na Ásia, no sul da Ásia, você vai ver ali o desenvolvimento do hinduísmo, que vão acreditar em 200 mil deuses. Então é uma religião diferente do cristianismo, que vai surgir ali no Oriente Médio, né? Na verdade, primeiro surge o judaísmo, o judaísmo é um tronco que surge, desse tronco do judaísmo surge o cristianismo, né? E aí, na sequência, vem o islamismo. Então, na verdade, o que a gente está olhando é que esses povos desenvolveram religiões diferentes. E eu não tenho que julgar se essa religião está certa ou está errada. Aquele povo, naquela cultura, foi criado dessa maneira. Portanto, não tem que desenvolver nenhum tipo de preconceito. Nem para religião, nem para gênero masculino, feminino, também não tem que se desenvolver um preconceito pensando que ali, né, um gênero tem mais valor do que o outro, né? O gênero masculino teria mais valor do que o gênero feminino, tudo bem? Aí nós entramos na questão do evolucionismo, tá certo? Que influenciou na tendência de identificar as sociedades não europeias como estágios menos desenvolvidos do capitalismo, que seriam sociedades mais primitivas, então que os europeus seriam uma sociedade mais evoluída e as outras sociedades menos evoluídas, tá certo? Dessa forma a gente desenvolve o chamado evolucionismo cultural, quer dizer, a evolução do homem surgiria em um caminho linear e progressivo, né? Uma condição universal, é aquilo que a gente estaria
que a gente estaria evoluindo nas etapas, tá certo? Inclusive que inspirou-se aí na teoria da evolução das espécies de Darwin. Lembrando, Darwin não cunhou a palavra darwinismo social, ele nunca usou essa palavra, nós é que vamos criar essa palavra, nós que eu digo é a sociedade que vem depois de Darwin, que vai criar essa palavra. Bom, então entenda em tudo que nós estamos envolvidos, em tudo que nós estamos inseridos, tá? E aí vem a questão do determinismo, tá? Que é uma teoria pseudocientífica defensora de que o comportamento humano era considerado apenas por 3 fatores: raça, o meio e o momento histórico, tá? Então, realmente é pseudocientífico, porque raça, nós não temos raças, nós temos etnias, tá? Por quê? Porque nós somos todos da mesma espécie, aí sim, que é a espécie humana, que é a espécie do Homo sapiens, tá bom? Homo sapiens. E essa coisa que do meio, que o meio nos cria, tá? E que o momento histórico, não, você tem culturas que estão no mesmo momento histórico que a gente, com padrões de desenvolvimento completamente diferentes, quer dizer, no mesmo momento você tem os índios vivendo lá no meio da selva, que isso não tem a ver, tá certo? Então, que os homens seriam um produto da sua etnia e da região e da época em que viviam, tá certo? Sim, né? Os homens estariam inseridos nisso aí. E o determinismo colaborou especialmente para estimular os preconceitos étnicos, né? Porque afinal de contas, os outros grupos que são diferentes não podem coexistir junto com a gente, porque estariam em padrões diferentes. Então, esse grupo não pode, né? Que os homens, há uma justificativa, vamos dizer assim, que seria o item de cima que eu disse agora há pouco, que os homens seriam um produto da etnia, da região e da época em que vivem, né? Etnia sim, estaria embutido nesse contexto, mas aí você pega esse contexto e faz dele, né, uma jogada para que se crie, para que se gere o preconceito. É o que eu chamaria hoje em dia, que está muito comum na atualidade, é o famoso dei uma invertida para produzir aquilo que eu queria, né? Então, por exemplo, os judeus, tá certo? São uma raça inferior, portanto, como raça inferior, não podem mais, não é conviver, né, com a gente aqui nessa determinada região. Eles não têm mais o direito de viver. E aí um determinado grupo se vê no direito, né, se acha, melhor dizendo, no direito de eliminar este outro grupo. Perigosíssimo, perigosíssimo. Você pega uma análise e dá uma invertida nela, tá? A cultura interfere em nossa conduta, sem dúvida nenhuma, né? Nós somos conduzidos por ela, porém não de forma determinista, mas sim criando padrões culturais, né? Você está olhando aí uma imagem na Índia, onde você tem um padrão cultural dentro dessas sociedades. Os padrões culturais são formas relativamente homogêneas e socialmente aceitas de pensamentos, sentimentos e ações que não seguidas podem gerar coerções sociais, ou seja, você pode ser excluído. Então, você sempre vai estar incluído no mesmo grupo. Eu tenho um pouco de preocupação com isso, né? Porque às vezes isso pode ter uma mazela. Por exemplo, eu quero fazer aqui uma mazela, inclusive usando um exemplo até próprio. Eu vivo dentro de uma sociedade e a minha sociedade tem os seus padrões culturais, tá certo? Imagine que eu dentro dessa sociedade todo mundo faça as mesmas ações, mas eu quero pôr um ponto. Eu, dentro dessa sociedade, por exemplo, eu não teria a vontade de, por exemplo, dentro desse contexto, ingerir bebida alcoólica. E aí todos que estão à minha volta vão ingerir bebida alcoólica. Todos ingerem bebida alcoólica e eu não vou ingerir bebida alcoólica. Imagine que quando eu estou com esse grupo, eu deixo claro que eu não vou ingerir a bebida alcoólica. Mas peraí, olha, nesse grupo todo mundo bebe e depois todo mundo sente os efeitos do álcool. E ao sentir os efeitos do álcool, a gente acha isso muito legal, a gente acha isso muito bacana. Tá, mas eu não bebo, eu não quero sentir, eu convivo com vocês, tenho um bom relacionamento com vocês,
gostaria de estar aqui, mas esse aspecto não me atrai e eu não quero fazer isso. Então, para isso, por esse motivo, eu posso ser, por exemplo, excluído desse grupo, ou posso sofrer uma represária desse grupo, porque eu não tenho o mesmo padrão que o grupo tem. Entenda que às vezes o meu padrão não é nenhum padrão nocivo. O fato de eu não querer beber, não vejo isso como nocivo. Aliás, vejo como o contrário, vejo isso como algo extremamente saudável. Mas aquele determinado grupo vai me excluir. Eu estou usando esse exemplo porque já vivi isso pessoalmente. O fato de não ingerir bebida alcoólica, o fato de não beber. Quando está num grupo que bebe, a primeira pergunta que o pessoal faz, mas o que é que você está fazendo aqui? Então, você tem que ter o mesmo padrão que todo mundo. Se você não tem, você vai perceber, tá certo? Que você vai ser excluído, que você vai ter algum tipo de exclusão aí, que é o que eu coloquei aqui. Tá? Eu quero deixar claro que isso são padrões. Olha como a sociedade age, tá certo? Os padrões culturais podem se transformar em uma identidade cultural, que é justamente o que eu estou falando, a identidade do grupo, fator preocupante, pois pode se tornar uma regra exclusiva e excludente, que é justamente o que eu citei aqui agora, tá certo? Eu posso ser, por exemplo, excluído porque não tomei determinada atitude, não criei determinado padrão. Isso eu acho muito complicado, muito preocupante. Tá certo? Ok, pessoal? Bom, atualmente as imposições culturais as imposições culturais, elas ocorrem de forma sutil, através do cinema, da música, da imprensa, do poder do dinheiro e tal, e vão impor um padrão. Entenda que você não precisa seguir esses padrões também. Afinal de contas, isso é livre. Isso é livre. Isso é livre. É isso que tem que ficar muito claro. Isso é livre. Você não tem que seguir um padrão. Mas você percebe que se você não segue um padrão, você está excluído. Inclusive, eu vejo isso como extremamente nocivo, extremamente preocupante e nocivo, tá? Bom, na economia capitalista sempre foi interessante a criação de uma indústria de massa, é óbvio, tá? É lógico, para fazer todo mundo pensar e agir da mesma forma, tá certo? Você vai determinar que as pessoas têm os mesmos gostos, as mesmas crenças, os mesmos valores, e isso não é correto. Por exemplo, eu já recentemente vi alguns artigos dizendo que nas comunidades do Rio de Janeiro, onde impera o tráfico de drogas de uma maneira bem substancial, todos os religiosos que não são ligados, por exemplo, à igreja evangélica, ao cristianismo, que são ligados, por exemplo, aos cultos afro, passaram a ser perseguidos. Olha só, isso é uma cultura de massa, quer dizer, o cara que mora ali na comunidade não pode ter uma religião diferente tá certo? Então, isso é nocivo dentro de uma determinada sociedade, tá? E uma das características que o Ocidente tenta padronizar no mundo é a ideia do saber. O saber tem que ser sempre da mesma forma, tá certo? Atrelado somente à ciência, gerando uma cultura científica. Lembre-se que você tem outras formas de fazer isso. Olha, por exemplo, as comunidades indígenas e o conhecimento que o pajé tem ali. Não é um conhecimento científico, tá? Aquilo que o pajé tem. Bom, quando a gente fala também dentro dessa linha de raciocínio, nós temos uma coisa chamada funcionalismo, que vem aí do Bronislaw, tá certo? Malinowski. Ele estudou, tá, os nativos das ilhas Trombit, né? Acho que eu pronunciei da maneira certa, na Nova Guiné, tá certo? E esse homem foi o primeiro a organizar e sintetizar uma visão integrada e totalizante do mundo, do modo de vida não europeu, quer dizer, vamos estudar que existem outras formas, e ele vai fazer isso de uma forma assim, né, organizada, que não a forma de vida do europeu, tá certo? Que não a forma de vida do europeu, tá? E detalhe, observar cada detalhe da vida social, mesmo sem importância e incoerentes, tentando descobrir o seu significado e as inter-relações, ou seja, analisar isso profundamente dentro de cada sociedade. Uma outra coisa que nós temos é o chamado estruturalismo de Levi-Strauss, né, que é um dos fortes aí, que cunhou o termo etnia, né, né, autor de várias obras, tá certo? E uma das suas obras mais importantes chamada Tristes Trópicos, tá certo? Ok? As estruturas alimentares de parentesco, então ele vai falar aí a respeito, né,
dessa questão de a gente, da sociedade de alguma maneira se organizar para que, né, mãe e filho, por exemplo, a sociedade se organiza de forma diferente pelo mundo afora, tá? De que, por exemplo, mãe e filho não pudessem ter um relacionamento. Então as sociedades, apesar de diferentes, elas se organizam, né? Se organizam para que haja aí, tá? Uma forma, vamos dizer assim, de se viver a vida de maneira mais satisfatória, né? De poder levar a vida de maneira mais satisfatória, tá? Então ele criou o chamado estruturalismo, tudo bem, pessoal? Então as sociedades criam formas de se organizar, mesmo estando em regiões diferentes, para que ela possa ser saudável, tudo bem? Bom, vamos pensar assim, o etnocentrismo está certo ou está errado? Acredito que possa estar errado. A pluralidade e o relativismo cultural, muito complexo, tá? Complexo, muito complexo, muito. Olha, por exemplo, as diferentes sociedades, olha, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui, né? Que você tem tribos, por exemplo, que o menino tá certo? Para se tornar forte, homem e tal, ele vai enfiar a mão numa luva cheia de formigas que vão picar e ele tem que aguentar a dor. Pra gente isso pode ser muito chocante, mas para eles faz parte da vida deles. Bom, gente, acho que eu, assim, de forma bem ampla, tentei abordar bem legal todos esses temas, tá bom? A gente vai parando por aqui, muito obrigado, valeu, a gente se vê no próximo tema.